Gilson Braga. A Lei 8069, do Estatuto da Criança e Adolescente, completou 20 anos. Reconhecemos que houve diversos avanços, entre eles a criação dos conselhos tutelares, as conferências e etc, e etc. O governo do Estado tem dado a sua colaboração, a sua contribuição possível ao desenvolvimento da política da criança e adolescente, através de financiamento de programas, de projetos sociais, fortalecendo a atuação do Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Aí vai a pergunta para o candidato, voltado para a política na qual nós atuamos atualmente. Quais, na sua concepção, os avanços trazidos pelos 20 anos de criação do Estatuto da Criança e Adolescente e qual a sua prata de governo dentro da política da criança e adolescente, caso o senhor venha a ser eleito governador? Bem, nós precisamos colocar o ECA em prática. Eu conheço o Conselho Tutelar. Boa parte dos conselhos tutelares hoje não funciona, porque não tem telefone, porque não tem recurso, porque não tem dinheiro para pegar uma passagem, muitas vezes. Essa é a realidade. Essa é a realidade dos conselhos aqui no nosso Estado. Infelizmente, né, um ou outro conselho consegue. E tem uma outra questão que é lamentável, que os conselhos foram capturados para o universo da politicagem. Hoje você tem a disputa do Conselho Tutelar hoje é uma disputa que envolve recursos volumosos. Né, um vereador, um deputado, ele sabe que o conselheiro tutelar ele tem acesso a votos e acaba misturando. Então, isso entra um pouco naquilo que eu respondi para o Jacques, que é a gente acabar com esse monopólio da democracia participativa e permitir que haja uma maior participação popular na definição das políticas. Então, nós queremos fazer o ECA funcionar. Nós achamos que é preciso, no âmbito do governo do Estado, óbvio que tem participação dos municípios aí, mas no âmbito do governo do Estado, nós precisamos oferecer as condições para que os conselhos funcionem, porque da forma como está hoje, sucateado, acaba os conselhos muitas vezes tendo que ser adotados por figuras, por personalidades políticas que têm interesses outros que não o atendimento das demandas das crianças e dos adolescentes. Agora, nós temos demandas que são antigas e que são reivindicação do fórum. Por exemplo, hoje nós temos apenas aqui no Recife uma delegacia especializada, né? E ainda assim sucateada, sem atender devidamente. Então, nós precisamos descentralizar isso, precisamos levar esse serviço para o interior, e é um compromisso nosso, porque é uma demanda do movimento. E repito aqui o que eu falei com o Wallace, nós temos uma preocupação muito grande com essas crianças que estão em situação de risco, né, que já estão no universo infracional, e nós não temos, por parte do governo, em vez do governo investir em ressocialização em meio aberto, o governo do Estado fez a opção e investir em ressocialização em meio fechado. Isso para nós é grave. A nossa proposta é meio aberto. Wallace Melo, fechando aqui as perguntas dos representantes das ONGs. Bem, Adilson, aqui na região metropolitana do Recife, né, cinema ainda é uma atração restrita a quem tem dinheiro, a quem tem grana. Muitos jovens, ao longo do nosso trabalho, a gente vem perguntando, ele não sabe o que é uma sala de cinema. Temos em alguns focos a ação cineclubista, que vem fazendo um movimento muito bom de democratizar o acesso ao cinema, né? Aí eu quero saber o seguinte, a tua plataforma de governo, como é que tu vai tratar o acesso da população a programas culturais de qualidade aqui em Pernambuco? É isso. Certo. Olha só, Wallace, nós trabalhamos dentro de um universo em que, para nós, vamos dizer assim, vários direitos, vários bens são direitos e não podem ser tratados como mercadoria. Eu vou dar um exemplo para você, o transporte. O transporte hoje é tratado como mercadoria. Nós achamos que não é direito, o direito de se locomover. O acesso à cultura, ao entretenimento, à arte, sobretudo para a juventude, deve ser tratado também como direito. A formação cultural do indivíduo, se a gente quiser um indivíduo maduro, mais tolerante, culturalmente mais bem formado, humanisticamente mais bem formado, o Estado tem a obrigação de constituir políticas públicas para que esse indivíduo tenha acesso.
Então, eu acho que as coisas são articuladas. Existe hoje, assim, quando a gente fala cinema, você tem uma mega indústria de cinema. Certo? Esse jovem quer assistir o quê? Né? Quer assistir o quê? Porque aí você, né, vai ver uma grande produção, Titanic, sei lá e tal. Então, existe... eu penso que a gente tem que pensar na sétima arte como algo produzido, algo que a juventude pode produzir. A minha ideia de tratar a questão da produção audiovisual e colocar a TV Pernambuco como uma espécie de âncora para poder desenvolver isso, tem a ver com dar condições da juventude não só assistir, mas ver, participar. Né? Eu não tenho nenhuma proposta com relação ao grande mercado cinematográfico. Eu não tenho uma proposta. Mas eu penso em dar acesso à juventude à produção local, né? A gente trabalhar incentivo ao cinema local e garantir a popularização do acesso a isso com salas comunitárias. Na medida em que a gente pensa a comunicação e o acesso à cultura e a esses meios de forma popularizada, porque tudo que a gente diz aqui é muito articulado. Quando a gente coloca a questão do monopólio dos meios de comunicação, nós temos uma visão sistêmica do problema e achamos que, na medida em que você consegue resolvendo sistemicamente, as soluções vão aparecendo. Se nós temos uma perspectiva de democratização da comunicação, com rádios comunitárias, com TVs comunitárias, com a TV Pernambuco cumprindo esse papel, nós vamos para uma dinâmica de acessibilidade da população a um conjunto de bens que, na realidade, são direitos. E aí a gente vai ter que fazer depois uma discussão com relação a isso, porque mesmo em sociedades, vamos dizer assim, que se colocaram radicalmente a favor de uma acessibilidade da população à cultura, a gente teve dificuldade, né, com relação à indústria cinematográfica. Então, esse é um debate cultural, assim, que nós temos que fazer com a nossa juventude. Né, que tipo de cinema se quer, entendeu? Se nós queremos ter acesso a esse cinema que está aí, as salas, né, que aparece mega produção e tal. Mas esse é um debate que a gente pode fazer numa conferência tranquilamente e tentar conjuntamente construir uma solução. Quero agradecer aqui a presença dos jornalistas, também dos representantes das organizações não governamentais, das ONGs aqui presentes, né, e os estudantes universitários que participaram dessa sabatina com o candidato do PSOL, Dilson Silva. Estamos fechando o programa, agradecer também a participação do candidato, foi muito bom em tê-lo aqui, e vou deixá-lo à vontade nesse minuto que falta para a gente fechar o programa com as considerações finais. Pedro Paulo, eu quero agradecer muito, parabenizar aqui, eu acho que o nível das perguntas, absolutamente todas elas foram extremamente pertinentes, né, permitiu que a gente debatesse aqui bem, foi um programa bem arejado, com condições de a gente falar bastante, né, e agradecer e parabenizar. E queria aproveitar esses minutos finais para pedir o voto para o telespectador, dizer que nós somos uma candidatura muito séria, uma candidatura que tem o número 50, e que nós precisamos do seu voto para continuar essa nossa luta, que é uma luta não só para governar, mas uma luta para a gente estar na política, fiscalizando, participando efetivamente da vida política do nosso Estado, governando ou não. Agora, para isso, né, nós precisamos que a população nos dê o voto, porque é só assim que a gente vai ampliar a nossa autoridade política para continuar aqui lutando por um Pernambuco melhor. Bom, eu quero lembrar que amanhã a gente faz o registro das propostas no cartório, as propostas defendidas nesta noite de hoje, que o candidato tem defendido aí nas ruas, no tempo da propaganda eleitoral, enfim. Ontem nós recebemos aqui o candidato do PV, Sérgio Xavier, e fizemos hoje, às 10 horas da manhã, o registro, né, no cartório, né, Pauliana Porto Notas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 1218, aí está, portanto, fica arquivada as propostas, né? Caso o candidato seja eleito, acontecerá a mesma coisa amanhã com o Edilson, nós vamos fazer futuramente, daqui a uns 6 meses, um ano, vamos checar para ver se o candidato está realmente cumprindo, né, o que defendeu aqui nesta sabatina com jornalistas, com entidades não governamentais e também com os estudantes universitários. Muito obrigado a todos, boa noite. Amanhã, 9h20, a gente volta com mais uma entrevista. O nosso convidado do dia, amanhã, é o candidato Fernando Rodovalho. Boa noite a todos e até lá.